Shuri chega em um laboratório aflita. Um dos cientistas pede para que ela fique do lado dele, mas ela pede para que todos saiam. Vemos que ela está fabricando a planta erva coração em laboratório, no instante em que sua mãe chega com a notícia do falecimento de T'Challa. Vemos o funeral do rei, que é acompanhado por Wakanda como parte de uma tradição. Um ano depois, a rainha Ramonda vai até uma reunião nos Estados Unidos, onde ela é questionada por não estar cooperando com o compartilhamento de recursos, incluindo o vibrânio ou em outras ações globais. A rainha responde que nunca foi intenção deles compartilhar o vibrânio, não devido ao potencial do minério de ser usado como arma, e sim do potencial das outras nações de fazê-lo. Em uma base avançada wakandana, homens armados invadem o local, forçando passagem até um compartimento onde supostamente haveria vibrânio, porém só encontram as Doras Milaje, que prontamente dão cabo de todos os invasores. Enquanto a reunião com a rainha continuava, as Doras Milaje entram levando os invasores, agora presos. A governante então informa que qualquer ato contra seus recursos será considerada agressão e receberá outro tipo de resposta. Em uma base no Oceano Atlântico, vemos uma nova incursão militar de tentar achar vibrânio, agora no fundo do oceano. Pesquisadores vão até o fundo e encontram metal, mas logo são atacados, com a base perdendo o sinal com eles. Um som começa a ser ouvido no local, realizando uma espécie de hipnose nos soldados que estão do lado de fora, fazendo com que os mesmos se joguem ao mar. A líder da pesquisa coloca tampões no ouvido e acredita se tratar de um ataque wakandano, quando figuras de pele azul emergem do mar atacando alguns soldados. A doutora consegue fugir até um helicóptero que parte do local. O helicóptero acaba sendo atingido e cai no mar. Em Wakanda, Shuri é visitada por sua mãe em seu laboratório. A rainha pergunta sobre as tentativas de recriar a erva coração, mas a princesa não parece ter tido sucesso. Ramonda então a lembra de que exatamente naquele dia faz um ano desde que T'Challa faleceu e elas decidiram fazer algo de especial em sua memória. As duas se reúnem em volta de uma fogueira e conversam sobre a falta que sentem. A rainha diz que precisa contar algo sobre T'Challa, mas elas ouvem um barulho e em seguida um homem sai das águas. Ele então fala sobre o ar do lugar ser puro tal como suas águas e questiona do porquê eles quererem compartilhar isso com o mundo. Ramonda pergunta quem é ele e o homem se apresenta como Namor. Ele então fala que o exército americano descobriu o vibrânio nos domínios de seu povo e que por ora eles conseguiram combatê-los, mas que agora precisa da ajuda de Wakanda para impedir novos ataques. Ramonda diz que vibrânio só existe em Wakanda e Shuri interrompe dizendo que o metal está em todo o corpo do homem. Namor explica que devido T'Challa ter revelado o segredo do vibrânio ao mundo, fez com que os líderes de várias nações vasculharem a existência do metal em toda parte do globo e agora Namor espera que Wakanda ajude a acabar com o problema que T'Challa iniciou. Ele quer que Wakanda capture o cientista que criou o dispositivo que detecta o vibrânio e que o entregue a ele e deixe um pedaço do aparelho com as mulheres. Ao ir embora, Shuri comenta com a mãe se ela reparou nas asas no tornozelo do homem. Um conselho é reunido em Wakanda sobre o que fazer com a questão de Namor, porém o conselho não parece chegar em um acordo. No laboratório de Shuri, ela se surpreende com a engenharia usada no detector que, apesar de ser complexo, foi feito basicamente com sucatas. O Okoye decide partir em missão com Shuri e vão até os Estados Unidos encontrar com o agente Royce. Ao encontrar o agente, elas pedem sua ajuda para encontrar o cientista e o Royce, mesmo não podendo ajudar por se tratar de uma informação confidencial, decide dar a informação e revela que o cientista na verdade é uma garota. As duas vão até uma universidade e se surpreendem pela garota ser apenas uma estudante. Shuri se faz passar por uma aluna, mas é logo reconhecida pela jovem. Shuri pergunta sobre o detector de vibrânio que ela fez para a CIA, mas a garota responde que aquilo na verdade foi um trabalho escolar. Shuri explica o perigo que ela está correndo e diz que elas precisam ir até Wakanda e mesmo relutante, a jovem decide aceitar. A jovem se chama Riri Williams e eles vão até um galpão buscar seu notebook que contém o seu trabalho. Agentes federais chegam ao local. Elas se separam.
Okoi usa um carro para fugir enquanto Shuri usa uma moto e Hiri surpreende com um protótipo de armadura utilizando a tecnologia do Homem de Ferro. Uma perseguição se inicia com todos conseguindo despistar os agentes, porém mais à frente elas são subjugadas por soldados de Namor, os mesmos de pele azul. Okoi tenta protegê-las, pois as outras estavam desacordadas. Ela tem uma luta quase de igual para igual com o que parece ser um dos generais, mas é derrotada e jogada ao mar. Shuri acorda e pede para falar com Namor. O guerreiro então remove a máscara que usava para respirar e coloca na princesa, que desmaia e é levada por eles juntamente com Hiri. Na manhã seguinte, o agente Royce chega à cena da batalha e encontra com a diretora de Fontaine. Ela informa acreditar ter sido os wakandanos. Royce encontra vestígios da luta e guarda uma pulseira pertencente a Shuri em seu bolso. A diretora pede carona e descobrimos que os dois já foram casados. Okoi, que já retorna ao Wakanda, faz o relato para o conselho de seu encontro com o povo subaquático. Ela conta sobre a força sobre-humana deles e que eles vieram nas costas de baleias e pede para que possam partir imediatamente para resgatar Shuri. O conselho remove o cargo de general de Okoi e informa que ela será destituída de suas obrigações. Um dos conselheiros tenta ponderar, mas a rainha é irredutível. Ramonda vai até o laboratório de Shuri e pede para a inteligência artificial do lugar tentar rastrear a princesa. Ela acaba localizando Royce, que estava usando a pulseira de contas de Shuri, e também pede sua ajuda. Ramonda visita Nakia e diz ter sentido falta dela no funeral de T'Challa. A moça demonstra estar abalada e quando tenta se desculpar, a rainha a consola. Em seguida, ela conta sobre Shuri ter sido sequestrada e pede para que Nakia use suas habilidades de espiã para encontrar sua filha. Shuri e Hiri acordam e os seres submarinos estão ao seu redor e lhes é oferecido alguns trajes. Ela o veste e vai ao encontro de Namor. Nakia decide investigar sobre Namor e consegue ir até as proximidades do seu reino e ouvir relatos sobre sua figura com moradores do local. Namor conta suas origens. Ele está vivo desde o século XVI em Yucatán. Seu povo, que havia sido expulso pelos espanhóis, conseguiram encontrar uma erva semelhante à do coração e todos da tribo usaram. Sua mãe, que estava grávida dele na época, não quis fazer uso da erva, mas o xamã conseguiu convencê-la. Eles ficaram doentes e sofreram mutações, mudando a cor da pele e conseguiram a capacidade de respirar embaixo d'água e fugiram para o fundo dos oceanos, onde Namor nasceu. Diferente dos demais, um mutante dentro do povo, podendo respirar tanto na superfície quanto submerso e com asas que nasceram em seu tornozelo, envelhecendo mais devagar. Shuri tenta convencer Namor a deixar Hiri viva, pois a garota ficaria na proteção de Wakanda e se oferece para ficar com Namor e conhecer sua cidade. Ele aceita e leva Shuri até o seu reino chamado Talocan. A princesa fica surpresa com a grandiosidade do lugar. Após mostrar o lugar a Shuri, Namor justifica toda a sua preocupação em manter aquele lugar seguro. A IA de Shuri consegue rastrear a princesa através dos brincos que ela usa e Nakia, que estava nas proximidades, adentra nas profundezas do oceano. Namor, com um sinal de gratidão, dá uma pulseira para Shuri, que foi feita com os restos da última planta que transformou o seu povo. Shuri agradece por tudo, mas explica que não pode aceitar que ele tire a vida de Hiri. Namor então informa que se preparou desde sempre para o momento em que outras nações iriam tentar atacá-los e que estão preparados para a guerra com a superfície e que se o Wakanda não quiser ajudar, ela será a primeira a cair. O Royce e a diretora se encontram com os generais da inteligência americana e tenta convencê-los de que os ataques são responsabilidade de outra nação que não o Wakanda. Royce informa a Ramonda que imediatamente se encontra com Namor a fim de explicar toda a situação. Namor então ameaça dizendo que se ela contar sobre sua existência ou se ele encontrar qualquer vestígio dos wakandanos em suas redondezas, ele iria interpretar como ato de guerra. Nakia chega até onde está Shuri e Hiri. Ela atinge uma das guardas que ali estavam mortalmente. Shuri tenta salvar a vida dela, mas apressadamente deixa o local não sendo possível os cuidados. Namor
encontra a guarda morta e Namora, uma de suas generais, o confronta sobre aquele ato. Namor então decide ir para a guerra. Em Wakanda, Shuri faz os preparativos para a segurança da cidade. Anela, uma das Doras Milaje, vai cumprimentá-la e pergunta sobre o povo submarino e a princesa alerta do quanto eles são perigosos. Nakia encontra com Okoye e tenta explicar um pouco os motivos de ter se afastado. Uma agitação começa na cidade quando a mesma é invadida pelas forças das águas. Uma inundação começa e Shuri, utilizando um transporte aéreo, vai até lá para tentar ajudar. Um barco realiza um mergulho e encontra tropas submarinas vindo utilizando baleias como transporte. Soldados de Wakanda estão indo a caminho dos jatos quando ouvem os cantos que os deixam em transe, desistindo do seu propósito e se jogando no mar em seguida. As Doras Milaje tampam os ouvidos e se preparam para a luta. Namor surge e um Baco tenta acertá-lo sem sucesso e sendo atingido por um soco que o joga longe. Em seguida, Namor voa pela cidade, destruindo vários jatos com seus ataques. Shuri tenta atacar, mas seu veículo também é destruído. Namor voa até a torre onde está Ramonda e ele então ataca várias bombas que explodem em água e abre passagem pela torre, acertando e ferindo a rainha. Ramonda consegue resgatar Riri, mas acaba desmaiando. Okoye chega no lugar e tenta resgatar a rainha, que já estava morta. Namor dá um último aviso de que dentro de 2 semanas iniciará um ataque total ao Wakanda. Se vira para Shuri e diz que agora ela é a rainha. Um funeral é realizado com um Baco realizando suas condolências e explicando que o conselho deseja evacuar a cidade para as terras de sua tribo. A diretora vai até a residência de Royce e o confronta, pois sabia de todos os seus passos ajudando o Wakanda, pois havia grampeado a pulseira e o prende em seguida por traição. Shuri tem a ideia de usar a pulseira dada por Namor a fim de replicar seu experimento com a erva coração, usando as propriedades encontradas ali. Shuri e Riri começam a estudar a fisiologia de Namor e chegam a algumas conclusões de como derrotá-lo. Riri é levado até o outro laboratório para construir outra armadura. Okoye e Anela se unem às duas. Os experimentos de Shuri com a erva coração chegam ao fim e Nakia vai até o laboratório e fica feliz com a descoberta da princesa. A reprodução da erva é um sucesso e Shuri decide experimentar. No outro plano, Shuri acorda. Enquanto espera encontrar sua mãe, ela acaba encontrando com Killmonger. Ela fica surpresa com a presença dele ali. E ele explica que ela o escolheu para estar ali. Ele teve a força para transformar o Wakanda em algo novo e ela busca a mesma força agora. Por fim, ele faz um último questionamento. Ela quer ser nobre como o irmão ou forte igual a ele? Shuri acorda. Nakia pergunta quem ela viu e ela diz que ninguém, que a erva não funcionou e irritada só com o manequim que voa longe devido aos seus novos poderes. Com todos percebendo o que aconteceu, Nakia sugere que ela precisa de um traje. Shuri fica diante da máscara do Pantera. Logo depois, ela surge devidamente trajada perante todo o conselho. Um Baco a cumprimenta medindo forças e ao ser subjugado, ele a saúda com todos fazendo o mesmo. Shuri discursa dizendo que agora é hora deles atacarem. Um Baco, que era contra o confronto, é convencido por Shuri após conversarem em particular. Todos os guerreiros de Wakanda partem na manhã seguinte. Nakia questiona Shuri mais uma vez sobre quem ela viu, pois se ela está indo para a guerra apenas por vingança, isso não preencherá o vazio que ela sente por suas perdas. Shuri não responde e Namor se prepara para o ataque também. Os exércitos se confrontam no meio do Oceano Atlântico. Namor inicia o ataque aéreo e é surpreendido por Riri utilizando sua nova armadura. A Pantera Negra dá cabo de alguns inimigos que subiam no encouraçado utilizado por Wakanda. Namor é atingido por Riri e é capturado por um dos jatos. Pantera Negra entra no veículo e aciona o dispositivo que retira o oxigênio do local. Os guerreiros submarinos conseguem começar a afundar a embarcação, mas as Doras Milaje, trajando roupas tecnológicas, chegam para auxiliar na luta. No jato, a luta com Namor não é fácil e mesmo enfraquecendo, ele consegue derrubar a aeronave. Em terra, a luta entre Pantera e Namor se reinicia, com ela removendo uma das asas de seu tornozelo. No mar, a batalha é dura e Riri ajuda como pode. Okoye encontra com o general que lutou com ela na cidade e eles iniciam uma nova luta, resultando na vitória da guerreira. Riri é atacada por Namora, mas consegue derrotá-la nos céus.
Namor levava desvantagem, mas consegue pegar sua lança e perfurar o corpo da Pantera Negra. Ela lembra das palavras de Killmonger e consegue remover a lança indo em direção a Namor, que se prepara para a luta novamente dizendo Imperius Rex. A Pantera então diz Wakanda para sempre, bater nos braços, causando um pulso de energia cinética e causando uma explosão no jato que estava atrás dele, que atinge os dois. Namor cai derrotado e ela se prepara para matá-lo quando tem a visão de sua mãe, que pede para mostrar a ele quem ela é. Então Shuri pede para que ele se renda. Namor aceita a condição. E quando os wakandanos estavam prestes a serem derrotados, os dois soberanos surgem e Namor ordena que o ataque acabe. Wakanda comemora. A paz reina em Wakanda novamente. As novas ervas coração são plantadas no solo sagrado e Shuri pergunta a Riri se ela está pronta para voltar para casa. Shuri diz que não pode deixar a garota ir embora com aquele traje e ela aceita, mas a rainha devolve o carro de Riri que foi destruído na perseguição, explicando que ele foi reconstruído peça por peça. Em mais um ritual, Shuri é apresentada como Pantera Negra, mas ela não aparece e em seu lugar, M'Baku fazendo novamente o desafio pelo trono. Royce está sendo levado preso em uma viatura, mas o veículo é abordado por Okoye utilizando seu traje e o resgata. Shuri vai visitar Nakia e lá ela finalmente faz o ritual de despedida de T'Challa, lembrando do irmão e se emocionando com as memórias. Shuri reencontra Nakia, agora acompanhada de uma criança. A antiga espiã de Wakanda diz para o menino que aquela é sua tia. Shuri pergunta se sua mãe, Ramonda, sabia da existência do garoto e Nakia confirma. O pequeno então se apresenta: eu sou o príncipe Tulsan, filho do rei T'Challa. Nakia conta que aquele era o filho dela com o ex-Pantera Negra e diz que ela e o antigo rei decidiram que o menino não cresceria com a pressão do trono e que eles não foram ao funeral a pedido do próprio T'Challa, que os preparou para sua morte. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe e deixe seu like. Até a próxima sessão resumo.